Agora eu quero mudar de assunto para falar de um tema curioso, viu? Quero saber se você já ouviu falar sobre o limbo previdenciário. Talvez somente por nome você não identifique o que ele significa, né? O chamado limbo previdenciário é caracterizado pelo período em que o INSS e o empregador não concordam sobre a alta médica do empregado. Ou seja, o INSS nega ou cessa o benefício e a empresa não aceita o retorno ao trabalho, alegando que ainda há incapacidade. Para esclarecer melhor esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o Antônio Queiroz Júnior, que é especialista em direito previdenciário, está conectado com a gente. Doutor, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Wilker, boa noite a todas e todos que nos assistem. Vamos lá tentar esclarecer um pouco, né, como você disse, a respeito do que é o limbo previdenciário ou limbo jurídico trabalhista previdenciário, que na verdade nada mais é do que esse estado de incerteza, de dúvida que é própria do sinônimo de limbo, né? Mas em que o trabalhador ele acaba sendo recluso por conta justamente da indefinição quanto à concessão do benefício previdenciário que pleiteia, né, e a manutenção ou a obtidão da capacidade para exercer o trabalho que habitualmente desempenha. Então, nós vamos falar um pouco dessas consequências, tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Com certeza. A lei diz algo a respeito desse assunto para tentar amparar de alguma forma o trabalhador, que, de forma geral, é o lado mais frágil dessa história, e também a empresa, que a gente sabe que também em algumas situações se vê numa situação um pouco complicada, né? E aí, você tocou num ponto interessante, Luque, porque realmente não há uma linha na legislação a respeito desta situação. Então, coube aos tribunais, diante deste fato, dotar o que conhecemos como jurisprudência a respeito do tema, né, aguardando ainda a iniciativa do Poder Legislativo para que isso possa ser regularizado de alguma forma. O que eu posso dizer é que, como você também bem pontuou, é uma situação que traz tanto prejuízos para o trabalhador quanto para a empresa. O trabalhador, porque ele vai estar em uma situação de incerteza se vai receber o benefício previdenciário, se vai voltar a trabalhar, e aí acaba não tendo renda nenhuma nesse período, nem aquela a ser concedida pela Previdência Social, tampouco aquela outra decorrente do seu trabalho. E para a empresa, que muitas vezes aconselhada pelo seu médico do trabalho a não acolher aquele trabalhador em tais condições, porque não reúne condições físicas aptas para retornar ao trabalho, né, não vê outra saída, não tendo outra saída, acaba tendo que pagar os salários para quem não exerce mais, para quem não está exercendo naquela época a função. Quem tem que ser responsabilizado por isso? Como fica também o contrato de trabalho ali daquele profissional durante esse período que a gente está chamando aqui de limbo previdenciário? Como não é uma situação regulamentada, o que ocorre é que esse contrato de trabalho ele continua sendo vigente. Afinal de contas, o INSS decidiu por não mais conceder o benefício previdenciário ao segurado, ao trabalhador, porque o considerou apto e capaz para continuar exercendo suas funções, né? Então, todo esse ônus, todo esse peso, todo esse encargo acaba sobrando para a empresa, para a iniciativa privada. Nós não podemos deixar de falar também que isso é culpa, né, de todo um sistema previdenciário, né, extremamente rígido na concessão de regras e na manutenção dos benefícios previdenciários, o que acaba trazendo, volto a dizer, prejuízos tanto para a empresa quanto para o empregador. E a situação do empregado sempre é a pior, né? Porque se ele fica sem receber o benefício, fica sem receber o salário também, como essa pessoa vai se sustentar se ela também perdeu aquilo que ela vende, que é a mão de obra, né? Obrigado, Antônio, pelo seu tempo aqui com a gente, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, uma boa noite a todas e todos. Boa noite, tchau, tchau.